Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e vamos falar hoje das eleições na Venezuela. Todo esse caos que aconteceu lá ontem, que está todo mundo recebendo vídeos aí pela internet. Isso não aconteceu de um dia para o outro, mas antes de eu entrar no assunto da Venezuela, peço para vocês se inscreverem no nosso canal, que é um canal novo, tá? Curtirem, compartilharem, porque isso aumenta a relevância do nosso trabalho. Então, para a gente falar de eleições na Venezuela, a gente tem que entender um pouco como esses comunistas tomaram o poder da Venezuela e a diferença que tem em alguns países, embora todos esses governos de esquerda na América Latina eles se juntam pelo grupo chamado Foro de São Paulo, que já mudou o nome para Grupo de Puebla, agora voltou a ser Foro de São Paulo. E eu aprendi muito sobre a questão da Venezuela, obviamente eu vi muitos documentários, li alguns livros, mas um livro que eu indico é esse aqui, ó. Se chama Hugo Chávez, O Espectro, que foi escrito pelo Leonardo Coutinho, que é um jornalista que não é de direita, tá? Mas ele fala como da aliança internacional desses governos de esquerda e da ligação que o governo Chávez, que foi sucedido pelo Maduro, o atual ditador, tem também com o narcotráfico, tá? Que eles ganham muito dinheiro com isso, e esse dinheiro do narcotráfico ele ajuda a financiar esse sistema. Bom, para quem não sabe, essa questão do Foro de São Paulo é uma aliança que ela começou lá com o Fidel Castro, né, o primeiro ditador das Américas, lá em Cuba, que era aquele que, né, da época do Che Guevara, né, tudo que muitos jovens idolatram e não sabem nem quem são, mas o Fidel Castro e o Lula, eles se juntaram e tiveram a ideia de formar no continente, ali que seria, né, a América Latina, América do Sul, Caribe, formar o que teria sido feito na União Soviética, já teria sido feito lá pelo Lenin, pelo Stalin, pelo Trotsky, na União Soviética. Eles tiveram a ideia de tentar fazer isso aqui, e a ideia era de chamar de pátria grande, né? Você pegar um continente inteiro, você ter a mesma. Eles tinham a ideia de ter a mesma moeda, o mesmo nome. Claro que esse projeto é um projeto ainda em andamento, a gente não sabe se eles vão conseguir concluir, espero que não. Eles já, por muito tempo, ganharam muita força, depois perderam um pouco, mas existe esse grupo chamado Foro de São Paulo, que passou o nome para Grupo de Puebla. Hoje em dia eles voltaram a chamar de Foro de São Paulo. E toda essa articulação ajudou essa tomada de poder na Venezuela, que destruiu a Venezuela. Para quem não sabe, a Venezuela é um país riquíssimo, são as maiores reservas de petróleo do mundo. Você tem mais petróleo na Venezuela do que na Arábia Saudita, você tem mais petróleo na Venezuela que nos Emirados Árabes. Quem já foi para os Emirados Árabes sabe da riqueza que é os Emirados Árabes. Você tem mais petróleo na Venezuela e você tem o povo vivendo numa pobreza gigantesca. Você tem índices de violência em Caracas, por exemplo, piores do que o Rio de Janeiro, piores do que algumas cidades do Nordeste do Brasil, que são cidades extremamente violentas, né? Você tem índices terríveis ali de roubos, de corrupção, é uma coisa terrível. Mas como é que esse pessoal chegou ao poder, né? O Hugo Chávez, que foi esse ditador, que depois é sucedido pelo atual ditador, que é o Maduro, porque ele morreu. O Hugo Chávez, ele era um militar e ele tentou dar um golpe. Lá é o Palácio de Miraflores, né, que seria aqui igual o Palácio do Planalto no Brasil, né, ou a Casa Branca nos Estados Unidos, o Palácio de Miraflores. Ele chegou a dar um golpe aliado a uma parte do exército, mas o golpe não deu certo e ele foi preso. Então, o Hugo Chávez ele estava preso. O Fernando Henrique era o presidente do Brasil, tá? Isso era no final ali da década de 90, 98, 99. O Fernando Henrique é alguém que as pessoas não sabem que ele participou disso, mas foi muita pressão do Fernando Henrique para soltarem o Hugo Chávez. O Brasil, por ser o maior país, o país mais rico do continente, pôde exercer essa pressão. O Fernando Henrique exerceu essa pressão. Ele tinha uma popularidade nessa época e as pessoas acham que o Fernando Henrique é limpinho e tal, mas ele é um dos grandes responsáveis pela tomada de poder comunista na Venezuela. O Lula ainda não era o presidente nessa época, tá? O Lula ganhou em 2002
Então, o Fernando Henrique exerce essa pressão, eles soltam o Hugo Chávez se reúne novamente com esses militares que apoiaram ele, consegue o apoio de alguns membros do judiciário, e aí sim ele dá um golpe, toma o poder, tá? E quando ele toma o poder, ele, para se dizer um democrata, o cara dá um golpe e depois ele convoca eleições, obviamente, que aí ele já tinha dominado o sistema, o que hoje eles chamam lá de CNE, que seria o TSE brasileiro, né, que é a Central de Contabilizações Eleitoral na Venezuela. Inclusive tem uma história que é nessa época que eles criam na Venezuela a Smartmatic, que é a empresa que faz as urnas eletrônicas, que depois foi implementada no Brasil também, né? Inclusive a Smartmatic teve o mesmo CEO, que também já tinha sido CEO da Open Society Foundation, do George Soros, né? Os maiores investidores em pautas como o aborto no mundo, né? Então você tinha um CEO na Open Society, depois esse CEO esteve na Smartmatic, empresa que fazia as urnas eletrônicas. E aí, esse cara que dá o golpe, o Hugo Chávez, ele mesmo chama umas eleições nas suas urnas eletrônicas, óbvio, ganha essas eleições por uma diferença mínima, sempre essa história do 51-49, 51-48, ganha essas eleições, e aí ele se diz, né, eleito democraticamente, e aí ele vai começando a ocupar esses espaços, criar o que eles chamam lá de coletivos, né, que são grupos armados de apoio ao governo, ou seja, se você vai fazer uma manifestação contra o governo, esses grupos vêm e te atacam com armas, né, te agridem, e as pessoas ficam com medo, e esses grupos nunca são pegos pela justiça venezuelana, né, estão sempre soltos, e aí você tem todo esse problema da população, obviamente desarmada, não conseguir ir contra o sistema, e aí você vem se perpetuando. Aí o Hugo Chávez, depois o Lula ganha no Brasil, então você tem aquela ligação muito grande do Lula com o Hugo Chávez, dinheiro que o Brasil enviava para a Venezuela, e o país que já foi outrora o país mais rico do continente, ele começa a mergulhar no caos. Muitos venezuelanos saem do país, 25% da população venezuelana saiu do país. Você tem hoje 7 milhões, na população de pouco mais de 20 milhões, você tem 7 milhões de venezuelanos fora do país. É o maior êxodo da atualidade. Nenhuma guerra no mundo que está acontecendo, por exemplo, a guerra da Síria, que é um caos, não saíram tantas pessoas num país que está em guerra há anos do que saíram da Venezuela. Se encontra alguns no Brasil, se encontra em outros países, inclusive no governo Bolsonaro tinha a Operação Acolhida, que era para receber venezuelanos. Eu tive com alguns, assim, são pessoas que não conseguiram viver devido às dificuldades que se tinha, a violência, a injustiça, os problemas econômicos. Então, as pessoas acabavam indo para outro país para recomeçar a sua vida. E a gente vê hoje, infelizmente, também esse movimento de saída do Brasil, né? De pessoas saindo do Brasil para os Estados Unidos, para Portugal, buscando países que você tenha mais justiça, mais segurança, mais oportunidade, um ambiente melhor para criar seus filhos, porque o Brasil também está mergulhando num caos como a Venezuela. E aí, o mandato de 6 anos, o Hugo Chávez, ele morre, Maduro assume também, sendo um ditador tão ruim tão maldoso, quanto o Hugo Chávez, e ele vem ganhando as eleições, né? E o mandato é de 6 anos, então a última eleição dele já não tinha sido reconhecida na época pelo Brasil, com o Bolsonaro, não tinha sido reconhecida pelos Estados Unidos, diversos países da Europa não tinham reconhecido as eleições do Maduro de 6 anos atrás, e agora, mais uma vez, também diversos países, né? Primeiro você tem a Maria Corina, que era a opositora do Maduro, e o Tribunal Eleitoral lá, esse CNE, ele torna ela inelegível, né? Parecido até com o que aconteceu com o Bolsonaro agora no Brasil, que está inelegível, torna ela inelegível, mas ela indica um cara, que é o Edmundo Gonzalez, e começa a votação, e várias coisas acontecem. Por exemplo, tem uma foto de um funcionário desse CNE, que aparece as telas do lado com a vitória da oposição em todos os estados, né? Como se fosse um sistema de apuração. Essa foto aí rodou o mundo pela internet. E você tem diversas cidades, diversos vídeos, muita gente gritando vai cair, vai cair, vai cair.
você não vê o apoio ao Maduro que você vê a oposição, muita gente na rua contra ele, né, multidões em diversas cidades do país e diversas imagens, né, de problemas eleitorais. Aí você vê até esquerdistas como Gabriel Boric, que é o presidente do Chile, falando que não reconhece as eleições, que tiveram muitos problemas nessas eleições. Aí você vem Argentina, Estados Unidos, Chile, Costa Rica, Peru, Uruguai, todos esses países não reconhecendo as eleições da Venezuela, tá? Não reconhecendo a Venezuela como uma democracia, mas nós sabemos que uma ditadura ela não cai por vias eleitorais, não é assim, mas essa movimentação da oposição mostrou para mais pessoas no mundo, né, como existem ditaduras e existem sistemas sendo manipulados, tá? Que isso não é fake news, que isso não é o que diz, como disse a Folha de São Paulo, falando que a eleição foi limpa. Canalista da eleição da Folha de São Paulo, eles não têm nem argumentos para justificar isso. Então, agora, o governo do Brasil, né, o regime do Brasil, enviou o Celso Amorim, que já foi o ministro de Relações Exteriores do Brasil, e hoje em dia, de maneira informal, ele exerce essa função para o Lula. Ele foi lá e até agora a nota que o governo brasileiro está emitindo seria que estaria ok, né? Óbvio que o governo Lula vai querer passar um verniz, falar que a eleição foi democrática, que o Maduro tem defeitos, mas que ganhou as eleições. O Lula é muito amigo do Maduro, recebeu o Maduro algumas vezes no Brasil agora. Na última vez, inclusive, o segurança do Maduro agrediu uma jornalista da Globo, né? E ficou por isso mesmo, porque é de esquerda, né? Então ficou por isso mesmo. Mas é importante a gente entender diversas coisas que aconteceram. Por exemplo, esses 7 milhões de venezuelanos fora, a gente sabe que fora do Brasil, eu estou nos Estados Unidos, eu posso votar no Brasil apenas para presidente. Tá? Então, na Venezuela, as pessoas que saíram, obviamente, pessoas que tiveram condição de sair, elas são opositoras do regime Maduro. Essas pessoas foram impedidas de votar, não votaram. É óbvio que elas iriam votar em quem? Na oposição. Porque quando você sai do seu país, por causa do regime que se instaura, no meu caso também, você quer voltar ao seu país, mas você não quer voltar naquele regime, porque você já foi perseguido. Então você vai votar contra o regime. É o que você pode fazer para sair do regime, para voltar, né, para ser uma democracia e para, quem sabe, você poder voltar a morar no seu país. Então, obviamente, essas 7 milhões de pessoas irão votar contra o Maduro e foram impedidas de votar. Né? Então, a gente vê tudo isso e, até agora, o governo brasileiro está aceitando isso. Claro, né? Foro de São Paulo, a gente vê como esse pessoal é canalha e eles fazem tudo para tomar o poder. Como dizem os comunistas antigos, né? O comunismo ele não é assim, ó, vamos implementar o comunismo. Não é assim, ele sempre entra por vias democráticas, eles estão defendendo a democracia, sempre essa história. E eles dizem assim, não importa quem vota, importa quem conta os votos. E é assim que a gente está vendo hoje nas democracias, sobretudo muitas aí na América Latina, que fraude eleitoral está virando uma coisa normal. Né? E a Venezuela, a gente lamenta muito pelo povo da Venezuela, a gente ora para que isso possa mudar de alguma maneira, que alguns venezuelanos consigam ao menos sair do país deles, buscarem um país melhor para se viver, para que um dia isso possa mudar essa realidade, porque é muita maldade o que é feita pelo Maduro e por esses grupos que estão com ele, que são associados aí ao narcotráfico, associados ao governo de esquerda, amigo do Lula, amigo do PT, né, associados às Farc, às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, produtores de cocaína, utilizam do Estado para vender drogas, né? Então a gente espera que o povo venezuelano possa um dia se libertar disso, mas sabendo de toda essa maldade que esse pessoal faz. Pessoal, muito obrigado. Mais uma vez, curtam esse vídeo, compartilhem, mande para um amigo seu que não entende sobre a Venezuela, tá? Indiquem esse livro, que puder ler esse livro, é uma obra-prima. Inclusive fala que muita coisa do PT está envolvido com eles lá. E se inscrevam no nosso canal, que a gente está aqui para fazer conteúdo aí e aumentar o conhecimento de todos. Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil. Valeu, pessoal.